e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha para mim, por favor. Ana estava vivendo a pior situação para uma mulher naquela época, porque nos dias de Ana não era como os dias de hoje, que se a mulher decidir não ter filhos, está tudo bem. Na época de Ana, para você ter uma ideia, a mulher que não gerava filhos, ela era tida pela sociedade como uma mulher maldita. As pessoas na época de Ana entendiam que se a mulher não desse filhos ao marido, era porque ela era uma mulher amaldiçoada. E ainda mais, quando a mulher, ela não dava filhos, ela não gerava filhos ao marido, o marido ele podia ter outra esposa para gerar filhos no lugar daquela primeira. E Eucana tinha uma outra esposa além de Ana, chamada Penina. E o problema é que Penina conseguiu dar filhos a ele, e Ana não. E por isso essa segunda esposa ficava constantemente humilhando Ana, por ela não poder dar à luz, por ela ser estéril, fisicamente falando. E aí Ana, já cansada de ser humilhada, não só por Penina, mas a maior humilhação de Ana era consigo mesmo, porque não tem nada pior do que a pessoa se achar incapaz, não é verdade? Pior do que alguém falar alguma coisa para você, é você se frustrar consigo mesmo. Quem está compreendendo? É verdade ou não é? E essa era a situação de Ana. Além dela ser humilhada por Penina, ela era humilhada por si própria. Ela era uma pessoa frustrada consigo mesma. E era uma pessoa de Deus, era uma pessoa que temia Deus. Era uma pessoa que todos os anos levava os seus sacrifícios ao templo. Só que ela era estéril, e isso era como que uma pedra no sapato dela. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? A Bíblia, ela conta a nossa história, ela só muda os personagens. E tem pessoas que são de Deus, são tementes a Deus, mas vivem situações como Ana. E é aí que está a fé inteligente que nós acabamos de pregar. O que Ana fez? Por que Ana fez um voto? Porque há muitos anos ela já estava orando, sim ou não? Todos os anos ela estava ali apresentando os seus sacrifícios a Deus, e nada. Então Ana usou a fé inteligente e entendeu que ela precisava de alguma maneira chamar a atenção de Deus para a vida dela, naquele milagre específico que ela precisava e que ainda não tinha acontecido. Olha para mim, por favor. Eu tenho certeza que você tem um milagre específico que você quer que aconteça e que ainda não aconteceu, sim ou não? Algo que talvez há muito tempo você está orando por isso. E por que ainda não aconteceu? Porque existem determinadas situações na nossa vida que nós precisamos avançar espiritualmente falando. É por isso que existe a oração, sim ou não? Existe o quê? A oração, amém? E aí Jesus foi lá e disse que existem castas de demônios que só saem com oração e com... Então vamos lá, vamos ser maduros. Tem situações que você ora e que se resolve. Tem situações que você ora e que o quê? Se resolve, sim ou não? Tem
Tem situações que você precisa orar e também jejuar, não é assim? Agora tem situações que além do jejum e da oração você tem que fazer o algo a mais. E o que é esse algo a mais? É o que a Bíblia chama de voto com Deus. Foi o que Ana fez. Ana orou, e o que? Nada. É porque Deus não queria responder ela? Não. Ana todos os anos entregava os seus sacrifícios no templo, mas o dia que Ana fez um voto com Deus, a Bíblia diz que ela foi respondida na mesma hora do voto. No mesmo momento do voto, Ana foi respondida. Por isso que lá no verso 16 vai dizer assim: não tenhas, Ana disse para o sacerdote, pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Quem que abençoou Ana? Ela foi abençoada por si só? Ela foi abençoada por quem? Pelo profeta. Então não é só fazer o voto. Ela fez o voto, mas Deus usou quem para abençoar? O profeta. Eu quero te trazer um entendimento paralelo. Não caia nessa conversa de querer viver fora da autoridade pastoral de Deus na tua vida. Na igreja primitiva, milagres aconteciam, prodígios aconteciam, porque a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Quem está compreendendo? Foi como eu falei com uma membro nossa, que falou a respeito de um trabalho que ela conheceu, onde as pessoas congregam. No interior, no vilarejozinho, tem igreja, as pessoas mesmo construíram a igreja, né? E ali elas congregam entre elas. Aí eu fui e falei para ela assim: olha, muito bacana essa iniciativa, só que a igreja precisa de um líder espiritual. Igreja sem pastor não é igreja. Quem está compreendendo? Então, Ana entendeu que era necessário ela dar mais um passo com relação à sua fé. Foi quando ela fez o voto. Quem está compreendendo? Dia 15 a igreja faz um ano que está aqui, e até hoje nós não fizemos voto nenhum, mas o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente poder fazer um voto esse mês. Amém? Para você fazer um voto com Deus esse mês. Eu não sei qual é a situação. O sacerdote sabia por que Ana estava amargurada? Ele sabia? Não. Tanto é que ele pensou que ela estava bêbada. Por isso que ela disse: não, meu Senhor, não me tenha como filha de Belial. Tua serva está amargurada por um motivo. E quando ela conversa com o profeta, ela já tinha ido até o altar do Senhor e já tinha feito o voto. E aí o Espírito Santo, dentro do profeta, do sacerdote, abençoou ela. Vai, e que a tua petição seja respondida. E aí, qual que é a resposta do voto? Vamos lá na resposta do voto que ela fez. Sabemos que ela conseguiu dar luz. Aí lá no capítulo 2, olha o que ela diz: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. Olha a diferença. Ela entrou amargurada. Antes do voto ela estava como? A oração dela era de quê? Amargura. Mas olha a oração dela depois do voto. Então orou Ana ao Senhor e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança.
O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam fora cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre os príncipes, para o fazer dar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Diga graças a Deus. Então ela é estéril, amém? Fez o voto, teve o primeiro filho, muito conhecido, o profeta Samuel, que ungiu Davi. Só que depois que ela deu Samuel, ela foi mãe de mais 6. Por isso que ela disse aqui: até a estéril deu à luz a quantos filhos? E aquela penina que humilhava ela parou de dar luz. Porque Deus faz justiça quando nós usamos a nossa fé. Então isso que é voto com Deus. Tem algo na tua vida que só pela oração não está resolvendo? Faz um voto com Deus. Voto com Deus é dependência. Repita comigo: dependência. Quando Ana fez um voto com Deus, ela se colocou na dependência de quem? Porque só Deus podia responder. E olha como Ana é corajosa. Ela fez o que mais Ana queria, não era filho. Ela pegou e fez um voto que ia nascer o filho, e ela ia dar o filho para quem? O primeiro filho ela teve, mas ela não cuidou do filho. Ela deu para quem? Para a obra de Deus. Mas Deus foi lá e deu ela mais 6. Porque Deus responde quem usa a fé. E se tem uma coisa no mundo espiritual que é forte, é o voto. Se tem uma coisa no mundo espiritual que é forte, é um voto. Então eu quero convidar você a fazer um voto com Deus em prol desse milagre que há muito tempo você tem buscado por Ele. Vai ser o primeiro voto que nós vamos fazer aqui na igreja. Amém. Ana não entregou o filho. Pastor, como que eu vou fazer o meu voto? Eu quero que, direcionado pelo Espírito Santo, você faça um voto representando a sua idade. Amém? E qual dia que você vai cumprir esse voto? No próximo domingo, depois do dia 15. Se eu não me engano, dia 15 vai dar na sexta-feira. Não é isso? Dia 15 vai dar na sexta-feira, se eu não estou enganado. E aí no próximo domingo, se sexta vai dar dia 15, sábado 16, domingo 17. Então no próximo domingo, dia 17 ou 18, nós vamos cumprir esse voto. Depois que a igreja já houver completado 1 ano, você vai colocar esse voto no altar. Diga graças a Deus, em prol desse milagre. Amém. Então você tem aí quase 15 dias para preparar o seu voto. Você corre atrás de tantas coisas, por que você não pode fazer um voto a Deus? Amém? E aí você vai escrever aqui qual é esse milagre, e você vai participar conosco desse propósito de jejum e oração que nós estamos vivendo, que está acontecendo desde sexta-feira, e todos os dias à meia-noite nós estamos orando. Nós vamos orar por esse voto também. Amém? Quem entendeu? Você entendeu? Você entendeu, sim ou não? Você entendeu o que é voto? Qual que é a importância do voto? O voto é para isso, para resolver aquilo que humanamente falando é impor. Por que um voto representando a sua idade? Porque às vezes você já está aí com 30, 40 anos e você ainda vive amargurado por alguma coisa, e Deus não te chamou para ser uma pessoa amargurada. Amém? Eu tenho certeza que essa amargura vai cair por terra. Assim como Ana, que antes de fazer o voto estava amargurada, ela saiu sem amargura, essa amargura vai acabar da sua vida, em nome de Jesus. Mas além do voto,
como nós pregamos, você tem que parar de agir por aqui e começar a agir por onde? Por aqui. Amém, queridos? Graças a Deus. Quem entendeu, pastor? Fica de pé no seu lugar, por favor. Estenda as mãos aqui em direção ao altar. Meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe esse voto, meu Deus, o primeiro voto que nós vamos fazer. Eu também vou fazer, Pai, porque eu também preciso. Tem algo que eu tenho buscado no Senhor e eu quero que se cumpra. Tem algo que eu tenho buscado há muito tempo sobre a vida da igreja que ainda não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer. Então nós vamos fazer esse voto contigo representando a nossa cidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, Pai, que por meio desta fé, nesse voto, vai haver resposta. Eu não sei o que é que essa pessoa tem buscado há muito tempo, mas o Senhor sabe. E assim como o Senhor respondeu Ana, na mesma hora que ela fez o voto, que a resposta já aconteça de imediato, Pai. Que a amargura por conta desse problema já venha cair por terra e essa pessoa tenha paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu declaro, é o que eu creio. E quem crê diga amém e graças a Deus. Como assim? Por exemplo, eu tenho 30 anos, amém? E em março eu vou fazer 31 anos. Então eu já vou fazer um voto de R$31 representando a minha idade. Eu vou fazer, eu também vou fazer, porque eu tenho algo que eu quero de Deus para a vida da igreja que ainda não aconteceu. E que ainda não aconteceu em oração e jejum. Então eu vou fazer esse voto. E se você também tem algo que em oração e jejum ainda não aconteceu, viva essa fé, porque eu tenho certeza que vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu creio. Então deixa eu pegar aqui o meu. Você vai vir aqui no altar e vai pegar aqui no altar. Você vai pegar aqui no altar. Você vai fazer esse voto com Deus no altar. Amém. Pastor, eu creio. Não sai do seu lugar. Pega aqui o seu envelope e você vai cumprir no dia 17, no domingo, após o dia 15, que a igreja vai completar um ano, em nome do Senhor Jesus. Não pega esse envelope e deixa jogado, não. Todo dia você vai orar em prol desse voto que você vai fazer. Todo dia você vai viver essa fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar na meia-noite juntos, nós vamos jejuar. E além do jejum, da oração, nós vamos fazer esse voto, o Senhor vai nos responder, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Coloca a mão no teu coração, meu Deus e meu Pai. Assim como o sacerdote daquela época declarou, eu declaro sobre o povo. Eu declaro agora sobre o povo, em nome do Senhor Jesus. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que me fizeste, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diga amém e graças a Deus. Amém. Olha, eu quero ungir as mãos de todos. Se você nesta manhã trouxe o seu dízimo, sua oferta, você vai colocar aqui em cima da palavra de Deus. E quem não pegou ainda o óleo do dizimista, do ofertante, você pode pegar comigo aqui no final do culto, tá bom? E eu vou ungir as tuas mãos. Isso. Pode vir receber a unção nas mãos, todos os dizimistas e ofertantes.